coisa está errada aí, deve ter alguma mentira. Aí eu pergunto, nunca chegou ao staff da sua campanha esse assunto que eu estou levantando, para que fosse explorado e denunciado, caso fosse os tribunais, contas eleitoral, para que isso não acontecesse com a campanha eleitoral, já que o Estado vive essa perdendo que está aí. Bem, Pedro, primeiro queria agradecer a você e a todos que estão participando. Chegou sim, a gente está vendo, né, o grupo do PSB não está mais fazendo questão de esconder que usa a máquina pública para negociar apoio político. Inclusive, foi bom você ter verbalizado essa questão e alguns prefeitos já deram, inclusive, entrevista dizendo que apoiaram o candidato do PSB depois que o dinheiro entrou na conta. Então, é muito grave isso, é grave para Pernambuco. Por quê? Porque Pernambuco é um estado que tem mais de 1.700 obras paradas, tem obras estruturantes que são importantes para o estado todo, que apesar de se localizarem em determinada região, impactam no desenvolvimento de todo o estado e que poderiam ser priorizados com esse recurso e que está sendo utilizado para negociar apoio político. Não está sendo utilizado estrategicamente com vistas a desenvolver o Estado, a priorizar determinadas ações e obras que, de fato, fossem fazer diferença para as pessoas. O povo está pagando a conta dessa atitude do PSB, mas também está muito claro para as pessoas. Tanto é que o candidato dele, o candidato do PSB, está ficando mais conhecido. Mas, ao mesmo tempo que está ficando mais conhecido, está ficando também mais rejeitado. Porque eles acham que estão negociando a vontade das pessoas com isso, quando na verdade estão mostrando que eles querem dar continuidade a esse projeto ruim que Pernambuco está vivendo. Nós temos uma equipe do jurídico que está acompanhando e está vendo a viabilidade e a necessidade de ingressar juridicamente, de acionar o judiciário. Isso a gente está deixando nas mãos dele. Agora, com certeza eu tenho. O povo de Pernambuco acordou e está enxergando todos esses movimentos. Está enxergando os movimentos de acordos com os prefeitos, de acordo com as lideranças políticas em troca de recursos do Estado. Está enxergando que esse acordo com o presidente Lula é protocolar. O próprio presidente Lula já disse, eu tenho um acordo com o PSB, estou aqui cumprindo a minha parte do acordo, esperando que o PSB cumpra dele. O que é? É o tempo de TV que ele precisa para derrotar Bolsonaro. É o apoio a Fernando Haddad em São Paulo. Então, esses acordos não chegam no dia a dia, na vida das pessoas. Esses acordos são acordos de dentro do gabinete. Com o povo, a gente está se entendendo muito bem. Já eles não se entendem mais tão bem há tanto tempo com o povo de Pernambuco. Charles? Vamos lá. Vou fazer uma pergunta ao senador e à governadora. Senador, o senhor é tido como um candidato muito leve, com fácil penetração em todas as camadas sociais e políticas. Qual é o grande desafio dessa campanha? Veja, numa campanha você tem que vencer muitos desafios, mas só há um que é intransponível, a falta de votos. Esse desafio Marília não precisa enfrentar. Eu faço hoje 61 anos, tenho 40 anos de vida pública, disputei 11 eleições, sou presidente de partido há 27 anos. Disputei centenas de eleições com companheiros dos municípios. Nunca andei em Pernambuco para perceber com tanta nitidez, com tanta clareza as manifestações de carinho, de apoio, de incentivo, de esperança que eu vejo quando ando com Marília. Acho que Marília enfeixa. Quer dizer, o candidato, quando incorpora sentimentos, ele passa a ser muito forte. Eu vi isso com o doutor Arraes, eu vi quando eu fui vereador Joaquim Francisco, que foi prefeito do Recife. Quando o candidato incorpora sentimentos, ele fica muito forte. Marília é a esperança de um novo tempo. Marília faz Pernambuco poder voltar a sonhar. É isso que a gente sente na rua. Então, todos os obstáculos serão transpostos por Marília e por mim, sobretudo esse, o de não ter problema com falta de voto. Marília, o PSB tem um candidato que tem apoio de mais de 100 prefeitos, tem a máquina do Estado e mesmo assim não está avançando, não está andando, não chega a 2 dígitos direito.
numa visão técnica, onde o PSB errou? Eu não sou técnica, né, Charles? Eu sou política. E eu acho que já ficou bem claro que é preciso da política para governar. É preciso estar afinado com o sentimento do povo. Pernambuco hoje tem um técnico como governador e que não é governador. Pernambuco está sem governador. Já faz 8 anos, eu acho que até o próprio PSB sabe que Pernambuco está sem governador, que a pessoa que foi eleita por eles, pelo povo de Pernambuco, apresentada por eles, não é governador, tanto é que o candidato deles parece que deu pausa no tempo em 2014, parou e deram play de volta para rodar novamente em 2022, como se não tivessem passado 8 anos em Pernambuco, mas 8 anos passaram e passaram muito mal. O povo está passando muita dificuldade com o desgoverno que Pernambuco está vivendo, justamente por não ter alguém que seja da política, alguém que tenha colocado o pé no chão para chegar até o governo do estado, alguém que conheça as pessoas, a realidade e a dificuldade de cada município. Então, o que está acontecendo, eu acho que está muito claro. O povo cansou, o povo acordou, o povo não quer mais esse projeto que está sendo ruim para Pernambuco. E eles estão tentando de tudo. Acordo com prefeitos, ameaça a prefeitos, ameaça no sentido de fazer pressão nos prefeitos. E os prefeitos não são somente eles mesmos, não são donos somente de um voto. Os prefeitos representam uma gestão que precisa de recursos para o povo não pagar a conta dessa perseguição que eles fazem. Prefeitos que estão segurando a onda, mesmo sem querer votar, muitos deles, mas que precisam segurar ali para o povo do seu município não ser penalizado, para não deixarem de fazer uma estrada, para não deixarem de mandar um recurso importante que o município esteja precisando. Meu avô Miguel Arraes disputou em 98 a reeleição e começou com 156 prefeitos, terminou com 12. Então, é importante, claro que a gente quer apoio das lideranças políticas da cidade, é muito importante isso. Agora, a nossa primeira aliança é com o povo. Depois de a gente se aliar com o povo, a gente vai e consegue conquistar as lideranças políticas. Então, vamos deixar o barco andar, a água correr por debaixo da ponte e com certeza a gente vai ver como é que realmente se faz uma eleição. É importante as lideranças políticas, é importante o apoio de prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, ex-vereadores, Agora, é mais importante que a gente fale a língua das pessoas, que a gente tenha a proximidade, que conheça o que está acontecendo em Pernambuco, que pense junto com o povo de Pernambuco nas soluções, e esse dever de casa a gente está fazendo. Obrigado. Itamar, quem coloca mais perto dele ali? Bom dia, deputada. Bom dia, pré-candidato ao Senado, André de Paula. Bom dia, Evandro Vieira, pré-candidato a deputado estadual. Primeiro, dirigir a pergunta ao pré-candidato ao Senado, André de Paula, com relação à política, né, as articulações que estavam sendo feitas e que havia, né, uma tendência de se juntar a esse projeto de Marília o deputado e presidente estadual do PP, o Eduardo da Fonte. Foi sinalizado isso, aí você entrou de cara no projeto de Marília ao governo do estado, depois veio o Sebastião e tudo ficou. Como é que você encara isso? Com a falta de perspectiva no sentido da pré-candidatura dela ou mesmo com traição? Veja, eu prefiro não encarar, porque eu respeito muito a autonomia que os partidos têm, o direito que eles têm de se posicionar, de se reposicionar. Então eu procuro não julgar. Eu digo sempre que político não julga político, quem julga o político é o povo. Então eu me abstenho quase sempre de fazer qualquer juízo de valor. Claro, eu tenho princípios, eu tenho valores, eu tenho uma forma de me conduzir que não necessariamente é essa. Eu quero, apenas por dever de justiça, registrar que no momento complicado dessa caminhada, no primeiro momento, quando eu nem esperava, o deputado Eduardo da Fonte foi à sede do PSD, numa coletiva que eu dei para reafirmar a minha candidatura, e disse que a executiva estadual do partido, a unanimidade, tinha decidido votar comigo para o Senado. Agora, a pré-condição, do meu ponto de vista, para um partido estar com o André, está com Marília. Nós estamos construindo um projeto juntos. Os compromissos de Marília são meus compromissos. Os sonhos que Marília tem são sonhos que eu também tenho. Então nós estamos montando um time
que vai me levar ao Senado e Marília ao governo. Eu não quero ser senador se Marília não for governadora. Eu não entro no mérito de quais foram as razões, o que é que aconteceu para que o deputado Eduardo da Fonte tenha mudado tão bruscamente de direção. Agradeço por aquele momento e toco minha vida em frente. Então, ainda tem uma pergunta para a Marília. Marília, com relação à Polícia Militar, tem reclamado muito a questão das faixas salariais. Caso a senhora seja eleita e ocupe o Palácio Campo das Princesas e venha governar Pernambuco, o que é que a senhora tem, de fato, como proposta para melhorias dentro da classe? Tem candidato, Itamar, que está nessa eleição e que, como não tem muita perspectiva de ganhar a eleição, termina fazendo algumas promessas que são muito difíceis de serem cumpridas instantaneamente. Alguns deles simplesmente dizem: vou acabar com as faixas. Nós temos esse compromisso de acabar com as faixas, mas vamos apresentar um plano com responsabilidade para acabar com as faixas, tanto nos policiais que estão na ativa, quanto os que foram reformados, na reserva. Então, esse é um compromisso nosso. Nós vamos apresentar um plano para que durante os 4 anos, progressivamente, a gente vá deixando Pernambuco um estado sem essa excrescência que são as faixas salariais dentro da polícia. Uma pessoa da mesma patente, ou do meio, 2 pessoas ou 3, ou um grupo da mesma patente, do mesmo posto, ganhando salários diferentes. Então, nós vamos terminar o nosso governo com todos os policiais ganhando isonomicamente de acordo com o posto, a patente que ocupem. Agora, isso vai ser feito de maneira gradual, porque eu tenho responsabilidade suficiente para não estar aqui prometendo de forma leviana algo que a gente não pode fazer. A gente não vai ter condições de, assim que assumir o governo, assinar um papel e acabar com as faixas. A gente vai apresentar à Polícia Militar um plano e pode ter certeza que a gente apresentando vai cumprir de verdade. Pronto, contemplado. Ana Maria. Os meus cumprimentos à pré-candidata Marília Arraes, ao pré-candidato André de Paula, à minha amiga Evandra Vieira e todo o público presente. Marília Arraes, enquanto governadora, vai criar novos mecanismos de incentivo à presença da mulher na política pernambucana. E, afora isso, vai ter um olhar especial para a mulher. E, com a autorização da amiga Evandra, outra pergunta. O que é que a senhora tem de proposta para diminuir os impostos para os comerciantes? Diana, primeiro quero dizer que nós, mulheres aqui em Pernambuco, enfrentamos muitas dificuldades. É um estado que tem poucas mulheres na política, que tem poucas mulheres participando. Eu sou a única deputada federal, sou a 4ª da história de Pernambuco. Na história do estado, em todos esses anos, somente 4 mulheres conseguiram se eleger deputadas federais. Mais uma assumiu como deputada, mas foi suplente. Então, é uma situação que dificulta bastante a atuação das mulheres. Quando eu fui vereadora, na primeira vez, a Aline também se elegeu pela primeira vez vereadora do Recife junto comigo, em 2008, sequer tinha banheiro para as mulheres na Câmara Municipal, banheiro para as vereadoras. Então, são obstáculos que a gente precisa transpor. Então, nós temos o compromisso de que no nosso governo, o primeiro escalão e o segundo escalão vai ter paridade entre homens e mulheres, e não somente entre homens e mulheres, mas vamos ampliar também a participação de negros e negras, porque a população de Pernambuco precisa estar representada ali no nosso governo. A gente precisa ter a cara de Pernambuco no nosso governo. Então tem que estar a nossa população de homens, de mulheres, de negros, de negras, de pessoas que fazem a nossa sociedade. E eu espero que a gente abra as portas para mais mulheres na outra eleição serem prefeitas, serem vereadoras e na outra disputarem mais mulheres para deputados estaduais e federais. E nós, a partir do momento que conseguimos consolidar essa possibilidade da pré-candidatura, atraímos várias mulheres. Não somente fomos atrás, como muitas mulheres foram nos procurar. Exemplo de Evângela,
que desde o primeiro momento esteve com a gente, foi lá nos procurar, querer ser candidata a deputada pelo nosso partido. E nós temos chapas, né, tanto deputados federais quanto estaduais, bastante competitivas, e vamos eleger muitas mulheres esse ano, sem dúvida alguma. Vamos entregar a Pernambuco muitas deputadas federais e estaduais. Então, fico muito feliz de poder contribuir, além das transformações estruturais que nós queremos fazer em Pernambuco. Uma das transformações estruturais é incentivar que mais mulheres participem da vida pública. Em relação aos impostos, o que a gente vê é que hoje o sistema tributário de Pernambuco, além de se pagar muito imposto, além de o imposto ser muito mais alto do que estados vizinhos, do que outros estados, nós temos um sistema que penaliza aquele que quer investir, aquele que quer gerar emprego, gerar renda, gerar desenvolvimento para o estado. Nós sabemos que 70% dos empregos são gerados pelo setor de comércio e serviços. Então, apesar de não dar diretamente impostos para o estado, o setor de serviços e comércio, ele dá condições de aumentar a arrecadação a partir do momento que gera emprego, que gera renda. Então, o nosso compromisso principal é que essas pessoas serão parceiras do governo do estado e não perseguidos pelo governo do estado, como acontece hoje em dia. E em relação à tributação, vamos apresentar uma reforma tributária no que cabe a Pernambuco, de maneira que o empresário não saia penalizado, principalmente aquele pequeno e médio empresário, que é a maioria dos investidores privados do estado. Boa tarde, Marília. Mário Martins, sou advogado como você, funcionário da Compesa, blogueiro há 13 anos e também suplente de deputado estadual. Vou fazer a pergunta para todos aqui, inclusive minha amiga Aline, vou iniciar pelo senador André de Paula. André, eu ouvi sua entrevista hoje, né, foi perguntado sobre Tereza, que é chamado, vai ser como candidato de Lula, senador de Lula. Você também apoia Lula e é senador de Marília. Mas a pergunta é no sentido que, com a retirada do nome de Armando Monteiro, o campo da esquerda e centro-esquerda, então favorece, de certa forma, a sua candidatura e a Tereza, porque do outro lado tem um candidato que a maior parte do eleitor Bolsonaro já poderá apoiar, que é o Gilson. Então, qual a sua visão dessa retirada da candidatura de Armando? Porque seria um concorrente forte, Armando foi senador, foi candidato a governador por 2 vezes. Qual o seu sentimento com relação aos eleitores da esquerda e centro-esquerda? Porque esses eleitores provavelmente não irão para a base de Gilson. Para Marília. Marília, você já liderava as pesquisas desde 2018. Nos encontramos numa coletiva lá em Itabira, mas você foi rifada naquele momento. E lógico que candidato não escolhe oponente. Hoje você lidera todas as pesquisas e tem uma perspectiva boa de vitória, mas um provável segundo turno. São adversários, primeiro turno. Marília vai buscar o diálogo com os oponentes, PSB, outros que não cheguem ao segundo turno, sequer cheguem ao segundo turno, para construir uma aliança visando o segundo turno. Evângela, para você, uma anfitriã da casa, saber qual o sentimento por conquistar esse apoio tão importante de Aline Mariano na sua pré-candidatura, e o que melhora de perspectiva de votação na sua candidatura. E para a amiga Aline, eu ouvi também atentamente as palavras dela, justificativa bem plausível, bem transparente com relação ao que o Nilson perguntou sobre o apoio ao patriota, e a Aline falou que não fazia mais parte e justificou que o voto em Aline não foi condicionado a um apoio ao patriota, mas falou a questão do projeto. Existe esse sentimento de projeto futuro para 2024 nesse grupo aqui comandado por Aline e Evângela? Começo? Acho que devo começar porque foi a primeira pergunta. Bom, se você assistiu a entrevista, deve ter ouvido quando eu disse que eu não costumo escolher adversário. Eu acho que isso não me cabe. O que é que eu quero nessa campanha? Eu me preparei para ser senador. A candidatura de senador não ocorre ao acaso, é fruto de uma longa trajetória que eu cumpri
a experiência municipal como vereador do Recife, estadual como deputado estadual 2 vezes, 6 vezes deputado federal, 25 anos presidente do partido, 22 anos em Brasília, ocupando todos os cargos na Câmara, construindo um conceito. Eu tenho a certeza absoluta de que a minha presença em Brasília nesse momento vai fazer a diferença. E eu me sinto devedor do povo de Pernambuco, porque por 9 vezes eu fui às urnas e nessas 9 vezes o povo foi extremamente generoso comigo. Acreditou no meu trabalho, na minha capacidade de representá-los. E eu acho que a melhor forma de dar reciprocidade a esse carinho é trabalhando, é brigando, é lutando. No Senado, nós temos todos os estados representados da mesma forma. Então, ter um senador que tenha trânsito, que tenha peso político, que tenha expressão dentro do seu partido, faz uma diferença enorme. Eu tenho dito que vou votar no presidente. Me dão conforto de brigar por isso e vou fazê-lo. Eu não me preocupo muito com quem é que está do outro lado. Eu quero aqui reconhecer e dizer e deixar claro que eu tenho muita admiração por Armando Monteiro, pelo homem e pelo político. Se ele fosse candidato, já foi senador, seria uma boa alternativa para o povo de Pernambuco. Não sendo, o PSDB terá um outro candidato, vou respeitá-lo da mesma forma e vou ganhar essa eleição. Eu vou ser o senador de Marília Reis, eu vou ser o senador de todos os pernambucanos, só pode ser assim. A minha aspiração é ser o senador de quem votou em mim, de quem não votou em mim, do homem do campo, do homem da cidade. Eu sonhei com esse momento, eu trabalhei para que ele ocorresse. E eu quero, encerrando, dizer a você que eu estou muito feliz que esse momento, que para mim foi sempre um momento muito importante, esteja ocorrendo na oportunidade em que Pernambuco vai fazer história. Nós vamos ter a primeira mulher governadora do estado. Uma mulher jovem, corajosa, determinada, preparada, pronta para liderar Pernambuco. Eu quero ser liderado por Marília Reis. Eu, do lado a isso, e tenho um orgulho enorme de fazer parte dessa história, de construir essa história bonita. Eu tenho andado nas ruas, e o que eu sinto com Marília, eu não senti em nenhuma outra eleição. O povo gosta de Marília, o povo quer Marília, o povo vê em Marília a mudança, o povo com Marília volta a sonhar e o povo com Marília tem esperança. Eu queria só completar uma lembrança aqui, Mari, que há quase 40 anos, né, 82, na verdade 40 anos, foi voto vinculado ainda, né, mas a partir de 86, quando as eleições passaram a acontecer nos moldes como acontecem hoje, desde então os senadores que são eleitos são os senadores das chapas vencedoras para o governo. Então aqui em Pernambuco a gente tem essa característica nas eleições, tradicionalmente acontece assim, e não vejo por que agora ser diferente. Até porque quando um governador, uma governadora se elege, precisa muito de ajuda no cenário, de pessoas que são articuladas, que já sabem como andar em Brasília, que sabem como buscar o que o Estado precisa, representam os Estados, os senadores representam os Estados. Então, é por isso que termina sendo uma eleição bastante atrelada uma à outra. E André, além de ser uma pessoa que é experiente, que conhece o Congresso Nacional, André é de um dos maiores partidos da República e do maior partido do Senado, um partido que vai ter cerca de 14 a 15 senadores. Então, isso vai fazer uma diferença muito grande, tanto para o Estado quanto para a base do presidente Lula, que vai estar com o PSD governando, o PSD governando, vai fazer parte, o PSD vai fazer parte da base do governo do presidente Lula. Mas sobre a sua pergunta, eu quero dizer que sempre busco a oposição para haver entendimento. Busquei durante esse tempo, antes de consolidar a candidatura, tenho um respeito enorme por todos eles, tenho respeito, consideração, acho que cada um tem sua legitimidade de ser candidato. Divergimos um pouco em relação à estratégia adotada, né, e não conseguimos consolidar essa composição nossa, mas acho que todos têm legitimidade para concorrer ao governo do Estado. Vamos procurar, obviamente, num segundo turno, se houver segundo turno, vamos procurar
todos eles para se compor em torno de Pernambuco. Agora, quero dizer que o importante é que a gente tenha esse nível de maturidade e articulação durante o governo. Isso a gente tem. De jeito nenhum que a gente vai deixar o povo pagar a conta de qualquer divergência política que tenha. A partir do momento que a gente ganha a eleição, a gente passa a ser a governadora de todos os pernambucanos, de todas as pessoas, dos que votaram e dos que não votaram na gente. Então, um dos grandes desafios vai ser a gente unir Pernambuco. Assim como o presidente Lula vai precisar unir o Brasil, nós vamos unir Pernambuco, vamos buscar todo esse entendimento, seja com quem foi candidato, seja com prefeitos que não nos apoiaram, com lideranças políticas, para que a gente possa junto recuperar o Estado. O desafio é muito grande para a gente ficar com picuinha depois que ganhar a eleição. Boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação recebê-los aqui, receber a nossa futura governadora, nosso futuro senador André de Paula, Aline Mariano, que hoje é vereadora do Recife, mas representa a força feminina no estado de Pernambuco, e é uma honra ter uma mulher dessa ser também da nossa terra. Com relação à pergunta do companheiro Mário Martins, sobre o apoio que eu acabo de receber, Mário, todos os dias eu estou recebendo muitos apoios, que são tão importantes para a gente, que impulsionam ainda mais a nossa força e a nossa vontade de lutar, de brigar por esse mandato. O apoio que chega hoje com a Aline Mariano e com essa visita ao Pajeú da nossa futura governadora, ele faz a gente refletir no compromisso que aumenta a partir de agora. Nós temos a responsabilidade e o compromisso de representar bem a mulher. Em 2020, Aline, nós estivemos juntas também, quando nós estávamos defendendo o seu nome para vereadora aqui em Afogados da Engazeira. Muito orgulho disso. Em 2022, o momento é da gente construir alianças, mas vislumbrando a melhoria do nosso Estado. Todos os setores estão fragilizados. Quando se pergunta sobre o que fazer pela mulher pernambucana, tem muito a se fazer, Ana, porque nada está sendo feito. Quando se pergunta o que fazer sobre a questão de impostos, qualquer um que faça um pouco já vai fazer muito, porque ninguém está fazendo nada. Todo o Estado está sucateado, e eu não sei como é que o povo pernambucano aguentou até agora, mas a gente está vendo que ele está dando a resposta agora. É nas pesquisas, são nas vaias e é no apoio à candidatura de Marília. Nós temos o papel hoje no Estado, essa chapa tem um papel de representar a mudança e a renovação, que não vem só pelo descaso de um grupo político fracassado. Porque a gente não está aqui como favoritos porque o grupo de lá está fracassado. A gente está aqui como favorito porque nós somos o melhor grupo para ser votado em Pernambuco hoje. O fracasso do grupo opositor é só uma consequência. Mas aqui, essa aliança representa os melhores nomes para o estado de Pernambuco e tem comprovado isso através do conteúdo que expressa. Na fala mansa do senador, que a gente sente aquela doçura em fazer política dessa forma, senador, com muita educação e respeito. Na firmeza das palavras de Marília, que representam o poder, a força da mulher, a inteligência e a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Porque não é fácil para uma mulher, esposa, mãe, com um bebezinho aí, gestante novamente, enfrentar essa batalha com tanta força e com tanta firmeza. Você é um exemplo de mulher para todas as pernambucanas e, por que não dizer, para os homens de Pernambuco. Com a juventude e a garra de Maria Reis, que não pôde estar conosco aqui hoje, já esteve por 2 momentos, que é a nossa federal, mas que representa também a força da mulher, a juventude e a vontade de fazer bem e de fazer o melhor. A experiência de Aline, que vem aqui com a gente hoje, mostrando que o projeto coletivo é maior do que o projeto próprio, como dizem por aí. Que não está aqui para defender a toda força uma candidatura para deputada estadual, porque o objetivo dela hoje é com a eleição de Marília Reis para governadora do estado, o senador André de Paula para ser o senador de Pernambuco, não é? E defender o Pajeú com o nome legítimo de uma pernambucana, de uma pajeuzeira e de uma mulher de Afogados da Engazeira, que sou eu, 100% afogadense, que estou aqui para fazer isso. Me sinto honrada com esse apoio, Mário. Me sinto honrada com essa aliança que faço com esse grupo político.
porque se fosse outro grupo, eu fui convidada e não fui, porque meus objetivos e meus princípios vêm em primeiro lugar. Encerrou coletiva? Não, Aline? Ainda? pergunta dela. Bem, eu quero cumprimentar o meu querido Pedro Araújo, mais conhecido aqui como nosso Pedro Moela. Cumprimentar aqui nosso Charles, né? Meu compadre Charles. Tenho muitos compadres aqui, comadres. Nosso querido Itamar França, que já nos apoiou também em outras eleições. Charles também, Pedro também. Enfim, estou cercada aqui de amigos. Me sinto em casa. Nossa querida Ana também, minha comadre Ana, né? Também já me apoiou. Nosso Mário Martins, que gosta de botar fogo no vespeiro, que já estivemos juntos também politicamente. Então eu me sinto em casa, né? André dispensa comentários. Todos nós conhecemos a história de André. A Câmara Federal ficou pequena para André. André precisa ir para a Casa Alta para ajudar Marília Reis, essa guerreira, essa leoa, essa mulher destemida, que orgulha todos nós, né, que faz com que mais mulheres também tenham força, Evângelo, de fazer o que você está fazendo, que não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Então, eu fico muito feliz e emocionada de estar aqui nessa cidade que me lembra tanto meu saudoso pai, Antônio Mariano, que começou por aqui. Sempre que eu estou aqui, a emoção toma conta. E foi vereador, Marília, aos 28 anos, foi prefeito aos 28 anos, né? Derrubando aqui uma oligarquia de 30 anos no poder. Ganhou aqui com uma diferença de 28 votos. Uma eleição apertada. E foi deputado por 16 anos. 4 mandatos consecutivos. Já saía praticamente eleito aqui do Pajeú. E eu, por teimosia, entrei na política, né? Fui vereadora aqui aos 23 anos. Estou no meu 4º mandato no Recife. Bati na trave para deputado estadual aí. Por 2 vezes, em grandes votações. Tive mais votos que muitos que foram eleitos. E dessa vez nós construímos um caminho. Em Recife, especialmente, Jaboatão, Olinda, Paulista, onde eu já cheguei a ter lá na metropolitana 20 mil votos, só Recife, região metropolitana, e minha dificuldade era no Pajeú, mas se dependesse, era no interior. Se dependesse nas últimas eleições do Pajeú, eu era deputada, porque o Pajeú me deu 8.500 votos. Foi a candidata a deputada mais votada do Pajeú, Evângelo. Aqui já saí já saí sozinha, candidata, e fiz bonito aqui, com a força do que representa a família Mariano, e já saí também aqui com apoio, o que nunca esteve condicionado, porque eu não faço negociação em política. Sei onde estou, sempre estive do mesmo lado. Vejo Marília com todas as condições de ser a nossa governadora, a primeira mulher a ser governadora desse estado. E se eu tivesse um projeto pessoal, Evângelo, que eu não tenho, não sou obcecada pelo poder, e quem me conhece sabe disso, eu insistiria nessa candidatura. O partido não me negaria a legenda, mas eu não podia fazer o que eu estou fazendo hoje. Eu não poderia fazer o que eu estou fazendo em Recife, que eu e Vitor Fialho somos os coordenadores lá da campanha de Marília Reis, junto com a equipe, com o Granja. E eu não poderia fazer o que eu tenho feito. Quero fazer aqui no Pajeú, quero estar solta aqui no Pajeú. Jamais colocaria um candidato aqui em Afogados ou no Pajeú não sendo candidata. Sua candidatura é uma candidatura legítima, que acrescenta
E eu tenho certeza que você não entrou para brincar. Você entrou com vontade de chegar. Acredito muito na determinação das pessoas. Não preciso dizer onde estou. Marília vai ter votos casados com o Patriota, que é candidato aqui de Afogados. Mas eu não preciso dizer onde estou. Eu não faço mais parte desse projeto. Eu faço parte do projeto Marília, André de Paula, Sebastião Oliveira, e você está junto com a gente nesse projeto. Então, a gente não precisa declarar, porque para um bom entendedor, poucas palavras bastam. Eu estou no projeto, eu estou no grupo, eu sou de grupo, eu tenho um lado. Então, Evângelo, eu tenho certeza que você vai ter aqui uma grande votação. E o nosso projeto não é um projeto pessoal, nem o seu, nem o meu. Nós temos um projeto de grupo. E Maria sendo governadora, eu tenho certeza que nós vamos fazer aí bons quadros no estado inteiro. E era essa a mensagem que eu queria deixar aqui para tantos amigos queridos e conterrâneos. Muito obrigada, minha gente. Eu queria quebrar aqui o protocolo, né? Encerraram-se as perguntas. Queria registrar aqui a presença de Leila Silva, presidente do Sindicato dos Professores de Advogados. E queria passar aqui, meu compadre Chico, que está aqui atrás, né? Que chegou aqui com apoio firme hoje, Marilhou e Guarapé. E em nome dos empresários locais, Marília, nós temos aqui 2 supermercadistas que queriam também direcionar um comentário e uma pergunta para você. Alexandre, meu esposo da Rede Avistão, Aparício Veras, pai de Rian Veras, viu? Colega, Renan, colega de André Cacau. Eu vou ser mais rápido. Marília, o segmento supermercado sofre muito pelo PRODEP. O PRODEP só atinge os grandes empresários. O micro e o pequeno empresário não tem oportunidade. Então é bom rever, depois da vitória, né, com todos, ter um espaço para esses micros e pequenos também ter uma participação nesse isenção, né? É muito bom a gente ouvir isso e mostra que a gente só consegue realmente fazer as mudanças que precisa quando escuta as pessoas. Em relação ao PRODEP, essa é mais uma crítica que eu estou ouvindo, porque não é somente o segmento de supermercado que enfrenta dificuldade com o PRODEP. Tem, por exemplo, você chega na região de Santa Cruz, do Polo de Confecções, tem vários questionamentos que são feitos ao PRODEP em relação à aquisição de insumos, à tributação, que a gente... Qual é o nome daquele? Camilo Brito. Pois é. Pátio da Feira, lá de Santa Cruz. Isso, porque é uma parte lá do Pátio da Feira que é particular e ele estava colocando a questão da tecelagem e da confecção, que, enfim, enfrentam burocracias desnecessárias em relação ao PRODEP. Então pode contar com a gente, eu acho que é muito importante que a gente fomente os pequenos e médios negócios, são os que mais geram emprego, mais geram renda, e é o que interessa para a gente. A gente sustenta a economia de baixo para cima. Quando a gente gera emprego, gera renda, traz pessoas para serem consumidoras, para aumentar esse mercado consumidor de Pernambuco, não somente a gente aumenta a arrecadação dos tributos estaduais, mas também a gente consegue atrair mais investimentos, porque tendo uma população consumidora, mais gente vai querer investir no Estado. Então, pode ficar tranquilo que a gente vai querer dialogar com mais profundidade com vocês. Somos do lucro real também, né? Já é negócio 100%, né? Isso. Marília, minha pergunta é o seguinte: meu nome é Alexandre Queiroz, esposo de Evângela, presidente da Rede Avistão, composta por 5 lojas em 4 cidades aqui na região. E minha pergunta é a seguinte: se eleita, você teria um projeto para incentivo de pequenos e médios portos de empresa? Porque hoje o Estado nos esqueceu, ele só vem nos cobrando imposto, e tem um imposto no Estado que é o mais ilegal, que eu acredito, que é a antecipação do ICMS sobre a entrada da mercadoria.
que é de 2,5%. No meu caso mesmo, esses 2,5% a gente paga e eu não consigo recuperar por conta da nossa margem, na região de mais baixa. Para que eu recuperasse esse imposto de 2,5%, eu tenho que trabalhar com uma margem média de 17% a 18% sobre o produto. Hoje a gente trabalha com uma margem de produtos de 5% a 15%. Eu já tenho um valor impressionante dentro do governo do Estado que consigo receber. E se teria incentivo do governo do Estado para empresas do nosso porte e menores porte. Por quê? O Estado dá o maior incentivo para esses caixas que estão chegando aqui, ou seja, os atacarejos. Né? A gente sabe que o Grupo Mateus está chegando agora há pouco tempo e ele tem um incentivo. Dificuldade também, porque a briga da gente é grande. E ele tem um incentivo de 20 anos de isenção de impostos estaduais, ou seja, impostos de fronteira ou imposto de produtos adquiridos dentro do Estado. Se poderia rever esses contratos que são feitos, esses acordos com esses grandes, ou nos dar incentivo também de forma, para que a luta se tornasse leal e legal. Eu acho que é importante atrair grupos grandes, mas é importante a gente dar condições para os menores se manterem. Como falei, mais de 70% das vagas de emprego, vagas de trabalho formal geradas são por pequenos e médios negócios. Então, não somente para o setor de supermercado, mas para outros setores, a gente vai ter uma política específica tributária, tanto para os que já existem e estão em dificuldade, inclusive em parceria com o governo federal, mas também para quem quer abrir um novo negócio, para que tenha esse suporte do governo estadual, porque a gente tem uma estatística de que depois de 2 anos, de que até 2 anos é quando a maioria desses pequenos e médios negócios fecham. A partir, quando supera essa marca dos 2 anos, a chance de ser mais duradoura é maior. Então a gente vai ter sim uma política específica para o segmento, para o setor. E se vocês quiserem marcar uma reunião, pode ser até online, para não ter que dar mais trabalho para as pessoas, mas se puderem marcar uma reunião já com as ideias que vocês provavelmente já têm, vai nos ajudar muito. Renan Dinilô também é empresário na cidade, queria fazer uma pergunta. Mais ou menos, nós estamos enfrentando uma grande dificuldade na antecipação da parte da substituição tributária. Depois que Paulo entrou como secretário da Fazenda, ele implantou em Pernambuco, e o pequeno empresário, no caso da gente, nós somos pequenos, e a gente encontra uma grande dificuldade de comprar mercadoria fora por conta da substituição tributária. Vamos dizer, encareceu muito, a gente comprava fora do estado, da parte de eu mexo com cosméticos, e o esmalte, na época, vamos dizer, eu comprava por 99 centavos, quando chegava aqui eu pagava em torno de 17%. Quando entrou a substituição, passou para 42%. Entrou 36% logo na fronteira, quando entrou no estado eu já tive que pagar 36%, mas depois nada saiu. Então dificultou muito, a gente vendeu um esmalte para o consumidor a R$ 1,50, passou para R$ 2,50, né? Nesse ponto aí, já que tem projeto para que tenha uma parte de tributos, que revise a parte da substituição tributária, que pesa muito do pequeno comerciante. Sim, a gente está reunindo tanto comerciantes quanto auditores para elaborar uma proposta específica nesse sentido. Agora, também fica muito difícil a gente propor algo detalhadamente, porque a gente precisa tomar pé de como está, de fato, a arrecadação. Esses dados não são fáceis de se conseguir quando está fora da gestão, para a gente não prometer nada, se comprometer com nada irresponsável. Só uma revenda, se tiver condições de... Nós temos outros estados aqui no Nordeste que não tem a substituição tributária e caminham bem. E simplificar essa questão do imposto de fronteira, dar incentivo para quem produz aqui em Pernambuco e venda aqui para Pernambuco. E para isso a gente precisa ter um mercado consumidor também mais forte do que tem hoje em dia, para conseguir consolidar isso. Marília, só para encerrar que eu esqueci, Wander, eu sou representante dos mototaxistas, da Associação de Mototaxistas, e a gente reivindica há muito tempo
e não conseguimos, com o governo atual, a isenção do ICMS. Queria saber se poderá ser tratado, você avaliar essa possibilidade. Alguns estados do Nordeste, inclusive, já isentaram o mototaxista de pagar ICMS. Se você tem essa condição de estudar o caso e nos dar uma boa notícia, sendo governadora, de nos conceder essa isenção. Essa é uma proposta antiga, inclusive que Eduardo falava sobre isso desde 2006, tanto em relação aos mototaxistas quanto em relação às Toyotas. Então, a gente tem esse compromisso, principalmente atrelado à regulamentação que cada município vai fazer e a fiscalização que cada município vai fazer em relação aos mototáxis, para segurança, né, para tudo isso que precisa. Mas eu acho que é essencial e no interior a gente sabe o quanto o papel que o mototaxista tem para a sociedade. Isso aí é um compromisso nosso. Obrigado. Pessoal, a gente está com o tempo já esgotado, precisamos ainda dar uma passadinha. Vai servir o almoço que a Marília tem agenda em Tabira.